Nós sabemos que nosso Senhor é misericordioso, é Deus de
paz. É um Deus que na sua natureza Ele é abençoador e Ele que nos sustenta. Portanto, a percepção daquilo que Deus é o que nos conduz nesse tempo de adoração. Saber que a sua graça é o que nos sustenta, que nos guarda, é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Saber que a sua misericórdia, que é longânimo, saber que ela se renovou sobre nós, ainda mais nessa manhã, assim como em todas as manhãs da nossa vida, essa foi mais uma manhã e assim será, porque essa é a natureza do nosso Deus, é o que nos motiva a estarmos aqui. Saber que existe um Deus que não aponta o dedo para nós, mas que abre os seus braços como um pai, que recebe os seus filhos, assim eu creio, que o Senhor se faz presente na nossa comunhão, porque aqui estamos reunidos como filhos e filhas de Deus. Amém? Então, tenha liberdade, adore o Senhor, expresse a Ele a sua adoração nessa noite. Amém? Pai de amor, muito obrigado por este tempo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor com as nossas portas abertas. Estamos em um país no qual a tua palavra ainda é livre acesso a todas as pessoas que assim quiserem te buscar. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos celebrando a vida, celebrando o teu reino, celebrando a tua graça que nos justificou, a tua graça que nos santifica. Estamos aqui celebrando a tua misericórdia. Estamos celebrando, prestando culto ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ao único e eterno Deus, o único digno de receber honras, louvores e adoração. Por isso, nessa noite, nada nem ninguém é digno de receber a nossa atenção, mas somente o Senhor. Que não seja somente essa noite, mas que seja essa uma expressão consciente da nossa vida durante todos os momentos, todos os dias da nossa existência, reconhecendo que somente Tu és Deus. Essa é a nossa oração e o nosso reconhecimento, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Se você quiser se assentar, fique à vontade, mas nós estamos em adoração. Amém, pastor? Pastor, nos conduza. Fique na liberdade do Espírito Santo. Você está na casa do Pai, amém? Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e queremos a ti. Todos os dias tua morte transferida a todos nós, e nos deu qualquer acesso ao coração.
Ele é poderoso, Ele é digno de adoração, digno de todo louvor, irmão, irmã. Por isso nós estamos aqui, para louvar, adorar, exaltar e glorificar o nome dEle. Sei que muitas vezes nós, diante de tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes a gente parece que a gente não quer colocar as coisas nas mãos de Deus, né? A gente fica ali segurando. Essa semana eu conversava isso com uma pessoa assim, é tão simples. Coloca nas mãos do Senhor, coloca no altar do Senhor, coloca a situação, coloca esse problema, deixa Ele resolver para você. Para de ficar tentando quebrar a cabeça aí sozinho. Mas se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor dele. Se renda à grandeza dele. Confia. A palavra do Senhor diz: entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Amém? Para
Somente a Ti, Senhor, é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Pai. Por isso que nós podemos Te louvar, Te exaltar em toda e qualquer circunstância, Senhor. Nós não precisamos temer, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, Jesus. Nesse lugar que nós queremos estar, onde Tu estás, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me deixar adorar.
vão aproveitar trazer diante do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas também, como expressão de gratidão, expressão de louvor, por saber que o Senhor tem nos sustentado. Afinal de contas, Ele tem sido um Pai presente e tem nos dado a vida a cada manhã de forma digna, honesta. Nós temos ganhado durante cada dia, então vamos entregar parte do que Ele tem nos dado. Vamos entregar diante do Seu altar. Amém? As nossas crianças vão ficar conosco hoje? Podemos sentar? Amém. Hoje pela manhã nós fomos ministrados pela Alice, que nos trouxe a palavra. Foi um desafio para nós pais. Entendemos que ser pai é importante, ela disse isso, que os pais são importantes, ela trabalhou porque que nós somos importantes. Eu quero ainda nessa mesma ideia compartilhar com vocês a palavra do Senhor, mas eu quero fazer em João,
capítulo de número 5, a partir do verso de número 15. Deixa um pouquinho antes. Minha versão é a NAA. Estou colocando aí a partir do verso 18, né? Mas deixa eu contextualizar a partir do 15 para vocês entenderem um pouco. Semana passada falamos sobre, no período da manhã, lemos o texto de Mateus, capítulo 11, versos de 25, 28 a 30, isso? 28, 29, 30. Falamos um pouco sobre ansiedade, falamos sobre Jesus ser o nosso descanso e falamos um pouco dessa relação do sábado, né? E aí a gente se depara aqui com essa história do sábado de novo. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra. Edifica-nos, Senhor, neste momento. Estamos aqui para ouvir a tua voz, por mais que eu tenha preparado a tua palavra, eu creio que posso ser um instrumento da tua graça e do teu favor nesta noite, para ser um instrumento de cura, de salvação, de libertação a todo que crê. Assim, que a tua palavra fale no nosso coração e nos fortaleça na caminhada. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Acredito que esse é um dos textos que ele fala por si só. Nós estamos vivenciando hoje o Dia dos Pais, e essa é uma data que algumas pessoas estão questionando muito nos nossos dias, né?
E me parece que há uma necessidade de nós, pais, ocuparmos o nosso lugar e vivermos segundo o propósito que Deus tem para nós. Nesse sentido, eu quero entender como é a formação desse menino homem que vai crescer até se tornar pai. No sentido de que todo homem tem a sua responsabilidade diante de Deus, diante da família, diante da sociedade. Eu creio que nós homens precisamos entender qual é o nosso papel, tanto na família quanto na sociedade. E a importância do nosso papel como pais no desenvolvimento de nossos filhos e filhas, até que eles se tornem cidadãos do reino presentes na vida humana, na nossa sociedade. De modo a fazer a diferença onde eles estão, mas comecem em nós. Existem alguns princípios aqui no texto que nós vamos trabalhar hoje, e esses princípios que Jesus traz na sua relação com o seu Pai são princípios que são importantes para nós aprendermos do nosso Pai, aprendermos de Jesus Cristo, como Ele aprendeu do Pai, para que possamos refletir na vida e nos ensinamentos dos nossos filhos e filhas. Alguns homens, eles acreditam que depois de criar os seus filhos e filhas, então sua responsabilidade com a família acabou. Não é bem assim. Mesmo porque nós acreditamos que depois da criação dos nossos filhos, aí agora estou vivendo essa fase. Quem já envolveu aqui, levanta a mão para saber. Aí, ó, agora começa uma segunda fase. Tony, daqui a pouco você está aí, né, irmão? Vamos acelerar esses meninos. A gente está transmitindo já? Ou não está transmitindo? Está só gravando. Está só gravando? Depois vocês vão colocar na internet? Lógico que não. Lógico que sim. Lógico que sim. Então eu vou dizer. Vocês não vão cortar, então depois eu fico passando vergonha na net. Vai ter que acelerar esses meninos. Amém? Já impôs as mãos e olhou lá. Porque essa é uma fase bacana nossa. Porque agora nós, como avós, temos, lógico, que um legado mais light, mas a gente curte. Estava lá curtindo agora, estava doido para tirar um cochilo à tarde, mas fiquei lá com as crianças. Mesmo que vai passar a semana longe, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos. Mas se faz importante agora passarmos aos filhos dos nossos filhos, agora os nossos netos também, o que nós aprendemos do Senhor, mas sobretudo que nós confiamos em Deus, que nós vivemos no Senhor e para o Senhor. Testemunho esse que precisa ser passado, mas você pode dizer, essa é a responsabilidade dos nossos filhos, sim, mas eles aprenderam de nós. E se temos o privilégio de ver os filhos dos nossos filhos, ainda nos cabe o legado desse cuidado, dessa manifestação de amor na nossa casa. Então, algo que nós não podemos nos esquecer na formação de um homem é que todo pai um dia foi um filho. E é importante para nós entendermos isso, verdade? Assim como toda mãe um dia foi uma filha. Eu quero trabalhar hoje e não se sintam excluídas, meninas, tá bom? Porque eu quero aproveitar esse dia para conversar com os papais de forma muito, muito especial. Porque se todo pai um dia foi um filho, é comum nós vermos pais falando ou falhando na educação dos seus filhos quanto à relação e à manifestação de afeto, de palavras de carinho, de palavras de afirmação, de valorização dos seus filhos e filhas, tantas outras coisas. E de repente isso acontece porque esse pai nunca teve isso como referência. E nós precisamos entender isso nessa noite. Porque afinal de contas, essa tem sido uma conversa que se dá em gabinete desde o início do meu ministério. As cobranças em relação aos pais, e eu às vezes converso com filhos marcados, machucados, por conta de não terem recebido isso, e eu tento alentar dizendo a verdade. Às vezes não tem, porque ninguém dá o que não tem. Verdade ou não?
Como é que você vai dar uma coisa que você nunca recebeu? Você não possui. Não tem como referência. Mas se nós estamos aqui hoje, se vivemos a palavra de Deus, nós precisamos permitir que essa palavra venha nos ressignificar e que possamos aprender e ter a referência a partir do nosso Pai Celestial. Essas coisas porque nós precisamos aprender, nos encher dela para manifestarmos na nossa casa, entre os nossos filhos e filhos. Então, às vezes você pode até dizer para mim que isso é uma justificativa que muitas vezes ela não pode ser trabalhada, principalmente no ambiente da família, porque o pai tem que fazer, mas essa é uma realidade que nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que ter, no mínimo, um pouco de consideração e entender que esse é um exercício que os pais precisam aprender e nós precisamos levar em consideração isso. Nós precisamos propor uma conversa franca e aberta, que é o que eu quero trabalhar com vocês aqui, muitas vezes, em algumas relações familiares, porque talvez esse pai nunca recebeu um abraço, por isso ele não consegue abraçar. Ele nunca recebeu um beijo, por isso ele tem dificuldade de beijar. Ele nunca recebeu um elogio, por isso ele tem dificuldade de elogiar. Ele nunca viveu expressões de carinho. Então, pelo menos no início da paternidade ou no início da nossa caminhada cristã, nós precisamos também, pais, nos abrirmos para sentirmos esse amor, esse afeto, esse cuidado da parte de Deus para com a nossa vida. Sabemos que as mulheres, elas sofrem e de repente até injusto fazer algum tipo de comparação nesse sentido de criação de homem, criação de mulher, mas é importante que nós lembrarmos que alguns homens também sofrem e têm uma vida muito sofrida na sua infância, porque seus pais não são referência. E aí como eles ressignificam isso na fase adulta? Com violência, com indiferenças. Por isso, no exercício da paternidade, nós precisamos detectar isso e muitas vezes buscar ajuda, seja do profissional, seja do pastor, seja do Senhor. Porque eu acredito que o Senhor recompensa aos seus quando em secreto lhe procura. Amém? É isso. Então, talvez esse menino maltratado se tornou um homem até que ele se torne então um pai. E quando nós nos tornamos pais, é interessante porque alguns dilemas acabam fazendo parte da nossa vida. Eu costumo dizer que quando nós somos solteiros, nossa vida é assim. Quando a gente se casa, nossa vida fica assim. E quando os filhos vêm, nossa vida fica assim. Porque muda completamente, verdade ou não é? Val, é verdade ou não? Mas muitas vezes ela se torna assim dentro de nós. Por quê? Porque a gente não dá conta de alguns dilemas. Eu trabalhei com vocês semana passada sobre a história do médico, quando eu estava fazendo o eletrocardiograma, e o médico me deu uma bronca. Porque algumas cobranças internas, quando nos tornamos os chefes de família, assim como se dizia antigamente, não é isso, Milton? Era o chefe de família, né? Algumas cobranças que são nossas mesmos, que surgem por conta até mesmo de um estereótipo social. Essas coisas precisam encontrar um certo equilíbrio. Pressões que a gente vive. Será que eu sou como o necessário? Seja como homem, como marido, como pai. Será que o que eu faço está certo? Será que o que eu tenho para oferecer é necessário? Dilemas esses que vão tomando conta do nosso dia a dia. E aí de repente você vai dizer, não, pastor, eu nem penso nessas coisas. Das duas, ou você está despreocupado demais, ou você é muito bem resolvido. Eu louvo e glorifico a Deus por isso. Porque é exatamente essa segunda alternativa que eu acredito que precisa fazer parte das nossas vidas.
sermos bem resolvidos, seja no nosso papel como cristãos, como maridos, como pais, como filhos, ter a certeza de uma vida consciente do que rege a nossa vida e a nossa caminhada. Ao olhar para o texto, ao ler os versos de número 17 e 18, eu percebo Jesus falando aí com os fariseus e dizendo que ele é como o Pai é. Vamos ler isso? Capítulo 5 de João, verso 17 e 18. Só para a gente refrescar a nossa memória. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de ele desrespeitar o sábado, ele também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aí é interessante nós percebermos então esse Jesus que se coloca nesse lugar de semelhança ao Pai. Nesse ponto, eu passo a ter um entendimento que talvez esses dilemas precisam passar por transformação também dentro de nós. A nossa conversa de pais com os nossos filhos não deveria ser quanto ao que eu tenho, se é o suficiente, se o que eu gosto é o que vale a pena ou não, ou se o que eu ofereço é bom, ou se é necessário. A nossa conversa e os nossos dilemas não poderiam estar nessa zona de pensamento, de preocupações. Isso não é um alvo da nossa ação como pais. O que nós precisamos é comunicar aos nossos filhos e filhas quem nós somos. Quem nós somos? Quais são os nossos valores? Valores esses que nós carregamos. Quais são as nossas crenças? Por que nós cremos desta forma? Por que vivemos a nossa vida pautado nesses princípios? Esse é o sentido da minha ação como pai. E eu entendo que este é o exemplo de Deus para com Jesus, e esse é o legado que Jesus nos deixa. Porque assim como o Pai é, assim Jesus é, e Ele é o nosso espelho. Já disse um ditado popular: tal pai? Lá em São Roque, Dona Adélia falava que o cavalo não cai longe do pau. Já ouviu essa expressão? E que a maçã não cai longe da macieira. Tem outros. Tudo isso para trazer essa verdade que não é somente bíblica, mas a gente vê como um princípio, como um legado. Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixe é. E assim vai. Percebemos isso. Então é importante nós entendermos o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque talvez aquilo que não é tão bom, talvez seja transferido. Quais são os valores? Quais são as crenças? Quais são os princípios que nós estamos passando para os nossos filhos? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Nessa tarefa, que na minha opinião é uma dádiva de Deus, ser pai. Assim como somos, os nossos filhos serão. Eu acho muito interessante, a gente outro dia estava conversando em casa, como que a Gigi e como que o Felipe apareceu na nossa vida. E às vezes eu vou olhando o Felipe e vou percebendo nas ações do Felipe muito de mim. Não sei se alguém já viu isso. E o Felipe nem é meu filho, mas minha filha procurou alguém muito parecido comigo. É estranho isso, né? E depois, quando eu olho em outras relações familiares, eu estou percebendo isso também. As meninas
às vezes vão olhando alguns perfis. E as meninas que recebem muitas opressões, recebem ou vivem uma experiência com o pai que vive no cabresto, que é duro, é firme, acaba encontrando um marido que é duro, firme, que ela valoriza também. Muitas vezes esse reflexo acontece. Então talvez o reflexo da nossa paternidade pode se ver inevitavelmente em muitos aspectos nós veremos nos nossos filhos e nas nossas filhas. Então fique um cuidado para nós, se assim como somos, eles serão, assim como Deus era, Jesus manifestava também, precisamos repensar o que nós estamos ensinando. O tempo inteiro é importante a gente rever isso. Um outro aspecto importante para a gente perceber no texto, nesse sentido, nós precisamos nos ressignificar então com Deus e reaprender o tempo todo com Deus. Nosso maior exemplo de pai está no Senhor. Vamos dar uma olhada aí no verso 19 agora. Então, Jesus lhes disse, e essa conversa é uma conversa de Jesus com seus discípulos. É uma conversa de Jesus com quem? Com os fariseus. É interessante isso, guarda isso. Em verdade, lhes digo que um filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Então, o primeiro, assim como o pai era, Jesus também era. Agora, o que o pai faz, o filho também faz. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. É isso? Na sua Bíblia está escrito isso? Amém? Está comigo? Vocês estão comigo? Vocês comeram o que? Não, almoço. Vocês comeram feijoada hoje não? Comeram feijoada? Está amarrado. Nós comemos lá em casa uma picanha e a Lígia arrumou uma rabada para nós. Gente, que maravilha. Curte rabada? Você falou para ela que você gosta? Aí, tá vendo? Eu falei, ganhei. Tá vendo? O pastor Adriel falava, quem não aparece para lembrar, né? Quem não fala não recebe. A Bíblia ensina, né? E quem não chora não ama. Então, Jesus, o Filho, ele só faz o que vê o Pai fazendo. Se esse é o princípio, o que os nossos filhos nos vêm fazendo? O que é que os nossos filhos nos vêm fazendo? Ou melhor, o que os nossos filhos não nos vêm fazendo, porque isso também pode ser algo ruim. E é um ciclo que é necessário que ele continue e que ele dê continuidade. Porque às vezes a nossa omissão como pais pode ser um legado que a gente está passando adiante que precisa ser interrompido. Porque assim, o que os nossos filhos nos vêm fazendo, não fazer nada é fazer alguma coisa. É verdade ou não é? A gente não está nessa vida para ver a banda passar. Deus nos chamou para sermos agentes de transformação, para impactarmos vidas nessa terra. Assim como Jesus fazia o que o Pai fazia, nós precisamos fazer o que Jesus faz e ensinar aos nossos filhos o que Jesus nos ensinou. Se os nossos filhos fizerem o que nós estamos fazendo, talvez esse ciclo pode dar continuidade. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por isso nós precisamos comunicar
como referencial da nossa vida e levarmos Jesus para a nossa casa, os princípios de Jesus na nossa casa. A Alice, hoje de manhã, ela fez menção sobre a disciplina como sendo, eu estava lendo aqui, a Maria me deu, vamos conversar depois, viu, Maria? E aí eu estava vendo assim: se for inevitável repreender, faça com amor. E esse é um viés que muitas vezes nós não temos isso muito bem resolvido. Por que o que é em amor? Entenda assim: a repreensão só acontece porque nós amamos. Porque não existe nenhuma repreensão que ela é dócil. Filhinha do papai, você jogou lá no gasofilaço o dinheiro e eu já te ensinei que isso não faz. Tem que ser reverente. Estou fazendo em amor. Isso é amor, não briguei. Isso é uma concepção completamente equivocada que nós temos de repreensão em amor. Deus, Ele quando nos ensina lá no capítulo 12 de Hebreus, o que é a repreensão em amor, o Senhor nos disciplina, nos corrige e o Senhor nos açoita. Pois se estáis sem disciplina, não sois filhos, mas sois bastardos. E é interessante quando nós entendemos o que é disciplina, porque o texto do grego ele nos apresenta isso como sendo então 3 formas ou uma sequência, que é como se as fases fossem aumentando. A disciplina do Senhor é a sua palavra, que agora ela vai nos trazer uma orientação de qual é o padrão que nós precisamos seguir. Fazer como tem que ser feito. E muitas vezes se deparar com o equívoco é chato, mas ao mesmo tempo ser admoestado: isso não é assim que se faz. Há uma exposição desnecessária, por quê? Porque pode haver uma ruptura da imagem. E é em amor, por quê? Porque eu estou disposto a colocar em risco, em xeque, a minha imagem, em prol de um ensinamento que você precisa ter. Quando isso não funciona, uma segunda fase precisa entrar, é a correção. E na correção, essa palavra no grego, significa que agora é como se eu colocasse um espelho diante da situação. A gente já conversou sobre isso? Então, fiz isso aqui no altar. Não tem lugar mais santo para se fazer isso do que aqui. A gente já conversou sobre isso? Eu não lhe disse sobre o que isso significa. O quão importante é esse ato para nós? Por que você fez isso? E agora estabelece um princípio e agora o que foi feito. Precisa gerar o quê? Arrependimento. E arrependimento precisa ter como consequência de frutos dignos de arrependimento. Isso é amor. Não desistimos. Um terceiro nível que Deus então nos corrige, que agora não aprendemos na disciplina, na correção, vamos aprender no açoite. E a palavra é flagélos. Está no grego, é bíblico. Sentir na carne. E às vezes sentir na carne pode ser você não vai ter por uma semana, não vai assistir TV, tua série que você tanto ama, não vai, porque já mostrei, já falei, você se
comprometeu, não cumpriu disciplina. E isso é quê? É amor. Esse é o viés de amor que a gente não está a fim de viver. Tudo para quê? Para que aprendamos a ser e a fazer o que o nosso Pai é e faz. Assim precisa ser no nosso lar também. Talvez, porque agora a gente está vivendo esse viés de que tudo é errado. A lei da palmada não pode. Meu Deus, não sei como é que eu estou ouvindo. Alguns de nós, né? Havaiana de pau, lembra disso? Rapaz, sabe o que é o melhor de tudo? Eu vejo que não é só na minha casa, né? Porque quando eu vou falar, quando eu apanhava, e aí vinha às vezes com o que tinha na frente, né? Não sei se vocês tinham essa experiência, o que tinha rolado às vezes, né? Menino, será que você? Estamos nós aqui, vimos? Foi isso que nos forjou. A gente não morreu por causa disso. Mas eu tenho visto uma geração se perdendo. Vejo uma geração sem princípios, com a moralidade sei lá onde. Por quê? Quais são os meios pelos quais, de repente, estamos utilizando para ensinar, admoestar os nossos filhos e filhas? Nós precisamos compreender isso. Assim como Jesus fazia o que o Pai fazia, nós precisamos fazer o que Jesus fez. Por isso precisamos comunicar, assim como o nosso Pai Celeste nos comunica. Os valores e crenças que passamos aos nossos filhos não servirão para outras coisas que não sejam para tornarem eles cidadãos do reino de Deus e verdadeiros filhos e filhas nessa terra. Os filhos de Deus fazem aquilo que o Pai faz. O que temos ensinado aos nossos filhos e filhas a fazer pode ser uma preocupação, mas também pode ser um alento para nós nessa noite. Os filhos de Deus, eles beneficiam pessoas. Por isso, Romanos 8, de 19 a 22, nos faz esse convite também. Porque a geração, a criação, ela geme como que em dores de parto pela revelação dos filhos de Deus. E essa revelação não é nada mais, nada menos do que fazermos aquilo que o nosso Pai nos ensinou a fazer. Outra lição importante do texto é que um pai sempre comunica o que sente ao seu filho. Olha para mim, olha comigo o verso de número 20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Porque o pai ama o filho. Quem é que está dizendo isso? Quem está dizendo? E Jesus então é o quê? É o filho em questão aqui. Jesus sabe quem é o seu pai, reconhece o amor desse pai para com ele. E isso me faz entender algumas coisas. Jesus é o amado do Pai, que mostra todas as coisas do Pai, não é silencioso com seu filho. Às vezes a gente já viu situações assim. Você já disse que você ama seu filho? Não, ele sabe. Mas sabe como? Como é que ele sabe? Não, ele sabe. Eu não deixo faltar nada para ele. Eu dou roupa, dou comida, pago a escola, todas as despesas. Ele sabe que eu amo. Mas será que essa é a melhor expressão de demonstrar que amamos nossos filhos?
É comum vermos no Dia dos Pais a figura paterna caracterizada ou representada pelo Superman ou o Super Pai. Eu tenho um imã de geladeira que eu ganhei numa igreja que eu pastoreei. Tem lá o Super Pai e tá a minha carinha lá. Ainda bem que o Gaio arrancou a minha cabeça. Nem sei se está mais lá, ele não está mais, né? Já viram isso? Já viram esse estereótipo? Já viu, Maria? As carequinhas, Jeff? Então, essa imagem é um tanto quanto antiquada, mentirosa. Mostra um ser, muitas vezes, autossuficiente. E isso pode ser perigoso no exercício da paternidade. Quando o pai ele é transparente quanto a quem ele é, quando ele é verdadeiro, ele compartilha com os seus filhos, ele compartilha os seus sentimentos, ele compartilha o que a família representa, o que os filhos representam para ele compartilha as suas lutas, ele compartilha os seus medos, ele compartilha o seu cansaço, sua fragilidade, ele compartilha as suas superações, ele até compartilha alguns dilemas, porque nem todos dá para a gente compartilhar com filhos. E aqui eu não estou dizendo, porque é óbvio que existe também uma corrente, precisamos ter sempre o equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas nós precisamos buscar o equilíbrio disso. Mas existe uma fala que nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Não, nós precisamos ser pais e mães dos nossos filhos. E dentro do papel de ser pai e mãe, ser compreensivo e ser também aquele que compartilha e vive o lazer e vive algumas questões, sim. Portanto, nem tudo eu vou compartilhar com o meu filho na idade que ele tem. Talvez. Sim, quando eu olho algumas figuras, né? Então, por exemplo, a Maria e as meninas, o Milton e o André, né? Já tem idade, já são mulheres e homens. Aí isso já fica bem mais fácil. E nesse modelo, talvez, a gente já consiga compartilhar tudo. Mas existem algumas coisas que as crianças não conseguem suportar. E nós precisamos entender isso. Há tempo para todas as coisas no ensino da palavra. Verdade? Portanto, os filhos e as filhas, por sua vez, se identificam quando nós somos verdadeiros, quando nós nos apresentamos como homens, mulheres, com suas fragilidades. Em outras palavras, quando o pai se apresenta a seus filhos e filhas exatamente como ele é, com as suas fragilidades, com as suas alegrias, com as suas superações, ele está comunicando muitas coisas, como por exemplo, quem ele é e quem o filho é para ele. Eu sou seu pai, eu te amo. Você é importante para mim. Eu tenho expectativas a seu respeito. Quais são as suas para comigo? Eu vejo essa relação de Deus Pai com Jesus muito claro, assim como comigo com você, por isso nós precisamos ter a nossa experiência com o Pai. Mateus capítulo 3, verso 17, está no início do ministério de Jesus. E esse é o início do ministério de Jesus. E Deus comunica a ele no batismo lá no Jordão: Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrado, em quem me comprazo. Depende da expressão. É um Deus que comunica seus sentimentos a seu filho, que traz a importância do que é o seu filho. Se eu tenho que aprender com Deus, então, numa outra experiência, no mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 17, Mateus faz questão no seu livro apresentar isso em duas fases da vida do ministério de Jesus. Capítulo 17, do verso 5, na experiência do Monte da Transfiguração, Jesus agora
tem a mesma experiência. Os céus se abrem, uma voz se ouve: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam tudo que ele diz a vocês. Experiência essa agora, que não é algo somente para Jesus, mas algo que é visto entre as pessoas do convívio de Jesus. E eu aprendo que com isso, dizer que eu amo meu filho é na minha casa, mas também dizer nos ambientes no qual nós nos relacionamos com outras pessoas. Porque apresentar essa manifestação de amor, de carinho, de afeto, é importante ser, tanto em casa quanto também nos locais públicos, porque isso precisa servir de exemplo para as pessoas que convivem conosco também. Mas quando o pai não fala, o pai é alguém silencioso, ele deixa o seu filho confuso, sua filha é confusa, com relação tanto a quem ele é, mas quanto a essa criança, esse filho, essa filha, também o que ele é. Lembre-se, assim como o pai é, o filho também é. Assim como o pai faz, o filho também reproduz. E aqui nós entramos nessa última lição que o texto então nos apresenta. A nossa missão como pai é tornarmos os nossos filhos seguros, para que eles possam viver um futuro. Verso 21, verso 26 e verso 30. Veja aqui comigo. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem crê. 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Verso de número 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então perceba que Jesus, ele é um filho bem resolvido. Nossa missão é tornarmos os nossos filhos e filhas bem resolvidos, compreendendo a vida e qual o seu papel na vida. Pessoas conscientes, cidadãos e cidadãs do reino, conscientes do seu propósito. Jesus sabia claramente o que ele tinha que fazer, sabe por quê? Porque ele ouviu o Pai. Como pais, nós precisamos vencer a tentação de colocarmos os padrões sociais como alvo para os nossos filhos. Como se eles tiverem ou se eles alcançarem tal status sociais, eles serão aceitos. Então me diga, o que acontece com os nossos filhos no dia que eles não alcançam? E quando eles entenderem que eles nunca serão? Pessoas mal resolvidas, viveram a vida toda de fábulas, não compreendendo a realidade, a verdade da vida. Eu, certa feita, vivi uma experiência com uma mãe, e essa mãe, eu não sei se eu já conversei contigo, pastor, mas a criança já havia passado de um ano e ela ainda não tinha ido ao chão. Eu vou dizer de novo. A criança com mais de um ano e ela ainda não havia conhecido o chão. Ficava no colo. Quando não no colo, no berço. Por quê? A mãe tinha medo dele ficar doente. Com medo dele ficar doente, então ela super protegeu. E um dia eu precisei falar o que ninguém tinha coragem de fazer. Então eu disse para ela: eu preciso alertar você dos perigos que você está colocando seu filho no futuro. Ele precisa viver algumas experiências, e você precisa entender isso para que ele se torne uma pessoa bem resolvida amanhã, consciente da vida real, nua, crua.
ele esteja apto a vivenciar as coisas que o esperam lá fora. E você está se enganando, porque não é para a proteção dele que você não quer que ele fique doente. É porque você não quer passar pela experiência de sofrer ao vê-lo doente. Porque você é tão egoísta, mas tão egoísta, que não está permitindo o seu filho viver experiências que são importantes para a vida dele. No começo, e logo eu falei, eu pensei que eu ia apanhar. Mas depois ela chorou. E passados 3 dias, Deus a ressuscitou. E ela veio falar comigo e me agradeceu. Porque a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos entender princípios espirituais. Algumas pessoas precisam de um chacoalhão. E isso é em amor, percebe? Esse é um viés do amor que nós não estamos acostumados a caminhar. Esse é um viés de amor que a gente não está disponível, sabe por quê? Disposto a viver. Porque muitas vezes as pessoas não vão olhar para você depois de ouvir isso, dependendo da pessoa. Por isso, viver esse viés do amor é colocar em risco a tua reputação. Mas eu só fiz isso, não foi porque me incomodou, mas porque eu fui incomodado pelo Espírito. E eu sabia que era de Deus. Porque se eu faço o que o Pai faz, eu também faço segundo aquilo que Ele me manda fazer. Porque o propósito é dele, porque as vidas são dele. Então estar em conexão com o Pai é de suma importância em situações como essas. E então ela veio me agradecer depois. Algumas situações ainda depois nós precisamos resolver para melhorar, mas foi uma porta que não se fechou. Como pais, nós precisamos vencer a tentação de colocarmos esses padrões, muitas vezes, na vida dos nossos filhos. Não são as melhores profissões, nem as melhores remunerações que nós precisamos estabelecer para os nossos filhos e filhas buscarem. Mas o que o nosso Pai destinou para eles, ensiná-los como buscar a vontade de Deus para a vida deles, porque a Bíblia nos ensina que os propósitos de Deus para as nossas vidas estão estabelecidas antes da afirmação dos tempos. Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós precisamos inserir os nossos filhos nessa caminhada de busca. Isso nos tornarão realmente pessoas bem-sucedidas, pessoas bem resolvidas. Porque o melhor não é aprender, ou o melhor não é fazer aquilo que você sonha em fazer, mas você fazer aquilo que Deus fez você para realizar nele. Então, por isso, o apoio e o incentivo, muitas vezes, são essenciais e nós precisamos fazer. Um grande exemplo da Bíblia do que eu estou dizendo para vocês, mais uma vez, é a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele queria a sua herança, pensando que a dignidade, o valor e o prazer pudesse ser suprido pelo mundo. Mas aí ele aprendeu uma lição. Porque não foi no mundo que ele encontrou essas coisas. Mas quando ele voltou para a casa do Pai, ele entendeu que lá, no seu próprio lar, havia verdadeira dignidade, verdadeiro valor à vida e os prazeres que eram essenciais para suprir a sua vida e a sua caminhada. Ele não precisava ter saído de casa para buscar fora aquilo que era abundante dentro. Por isso, que nesse dia nós possamos refletir o que nós estamos ensinando os nossos filhos a ser. Que possamos compreender o que estamos ensinando eles a fazer. O que nós estamos falando, o que estamos deixando de falar e que é fundamental falarmos. Porque isso vai abrir caminhos para que eles compreendam
o verdadeiro sentido da vida e o propósito de Deus para eles. Amém? Que você seja um instrumento de Deus nesse grande desafio que é ser pai e também, mamães, ser mãe. Que o Senhor nos faça cada vez mais em sintonia com a sua vontade e com a sua verdade. Amém? Eu quero orar por vocês. Se você pudesse colocar em pé. Nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pela vida e o privilégio de podermos exercer a paternidade, que é uma dádiva sua, Pai. Essa é uma dádiva sua. Em tempos que, às vezes, essas expressões são tão fugazes, mas para nós elas são carregadas de princípios. Eu quero te agradecer por cada família aqui representada, Senhor, por cada pai, e clamar que o Senhor continue derramando das tuas ricas bênçãos e capacitação sobre cada pai, em nome de Jesus. Às vezes, Pai, como todos nós, somos nós, homens e mulheres aqui neste lugar, mas todos nós somos filhos. E diante das experiências que são inúmeras aqui, nós tivemos a nossa experiência com o nosso Pai. Vezes, experiências importantes, algumas marcas, mas legado que muitas vezes nós trazemos conosco. Nós queremos nessa noite clamar que o Senhor também venha estar com os filhos que nesta data trazem a recordação de experiências não muito boas, outras que têm experiências fantásticas guardadas no coração, mas o Pai não está mais entre nós. Por isso, em nome de Jesus, venha trazer alegria em meio à dor e às tristezas que essa data pode proporcionar, e que os nossos irmãos e irmãs tenham em Cristo Jesus a experiência desse convívio com o Pai de amor, de graça e de bondade que és tu, meu Pai. Pai, revela-te a nós, assim como o Senhor se revelou a Jesus Cristo e Ele te revelou a todos aqueles que cruzaram o caminho dele. Que nós possamos te ver em Jesus Cristo e que possamos, Pai, manifestá-lo onde quer que estejamos, mas principalmente no nosso lar, entre os nossos filhos e filhas. Que a tua graça e o teu amor nos mantenha em paz e que o Senhor nos conduza nessa paz para o glória do teu nome, porque nós oramos agradecidos hoje sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senta um pouquinho. Passar alguns recados. Tem ordem, Jeff? Tem ordem? Alguns recados. Nossas atividades semanais continuam em pé. Nossas atividades semanais estão. Depois eu vou trazer os pais aqui que não vieram de manhã para a gente ter uma foto aqui dos pais da noite. Quem veio aqui de manhã? Então vamos engrossar esse caldo também, tá bom? Ó, o Pinho está aí também. Você não teve hoje de manhã? Você está bem hoje? Lógico, tá. É verdade. É que vocês estavam tudo de terno, né? A mulher estava brava hoje. Dia dos pais. Vamos tirar as traças dos paletó. Vai tirar foto bonita. Foto bonita. Lembrando das nossas atividades, amanhã nós temos grão. Na quarta-feira, na terça-feira, eu estou vendo ali, o que foi lá? O que aconteceu agora? Oh, meu Deus. Segunda-feira nós temos grão às 20 horas. Vai ver o desafio aí, vai. Depois, na terça-feira, nós temos reunião de oração às 9. Nós temos o plantão da ação social às 14. E temos o nosso jiu-jitsu às 20. Na quarta-feira, aula de dança. Eu não sei se vai ter essa semana, não. Ali já não me falou nada. Mas provavelmente não vai ter. Ali também não sei, né? Também não sei. Vamos
ver, depois qualquer coisa a gente conversa. Depois a gente conversa nos grupos lá, né? Mas possivelmente não. O estudo bíblico será mantido essa semana, então. Será mantido essa semana, porque semana eu estou meio que de forma, mais ou menos de forma. Pastor folgado, tá bom? E aí, na quarta-feira temos estudo às 20 horas. Na quinta-feira, às 9 horas, às 14 nós temos corte e costura. E à noite, na terça-feira nós temos também o grão das mulheres, né? É isso, né? Grão das mulheres. E volta lá um pouquinho. Vá. Terça-feira não tem grão ali, né? Está sem grão, né? Eu preciso atualizar não, preciso voltar com o grão das mulheres. E na quinta-feira à noite nós temos o Glória e Som. Lembrando que na terça-feira, no plano da ação social, nós estamos arrecadando, próximo, né? Cola, macarrão, açúcar, leite, bolacha ou biscoito? Bolacha, né? É biscoito? É biscoito, né? A carioca infiltrada aqui, ó. Biscoito. Traz os dois, não tem problema. É que bolacha com carioca, eles são agressivos, já estavam na cara. Então, papel higiênico e cobertores para algumas ações que a gente já está fazendo durante a semana. Sexta-feira, nós temos o nosso último encontro para as equipes, para a equipe que vai trabalhar, os servos e servas que vão trabalhar. Então, o pessoal que vai passar pelo encontro, esse convite não é para vocês, é só para quem vai trabalhar no encontro, porque nós fazemos um culto de envio. Então, venha e será um tempo de celebração, mas sobretudo de oração e intercessão, para que Deus use poderosamente as nossas vidas no próximo final de semana, 22 e 24 e 25. Está escrito lá, 24 e 25 de agosto, leia, acaba. Amém. Nosso ECC